Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Bom, vocês estão acompanhando a meditação todos os sábados, né? Eu já estou parado há umas 3 semanas, então eu gostaria só de fazer uma retomada para situar a nossa catequese. Nós estamos meditando o primeiro artigo da nossa profissão de fé, que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E esse artigo, no catecismo, ele é organizado em 7 parágrafos. E nós estamos meditando agora sobre o 4º parágrafo, que fala para nós sobre a criação. E nós vamos terminar essa meditação hoje falando sobre a divina providência. Como que o catecismo apresenta para nós a divina providência? Ele começa mostrando que a criação, ela tem uma bondade e uma perfeição que lhe são próprias, mas que a criação, ela não saiu acabada das mãos do Criador. Então não é que Deus fez tudo lá no começo, né, e botou pronto aí, né, como uma fábrica que produz alguma coisa, entrega o produto pronto nas mãos daquele que comprou o produto. Não. Deus, ele fez todas as coisas desde o começo, mas ele continua a conduzir a criação. Ele continua a criar. E é nesse sentido que a gente entende que Deus não apenas faz, mas ele sustenta todas as coisas na existência, e conduzindo isso por meio da sua mão. A tradição católica chama essa criação que está sempre por se fazer, né, que está sempre sendo feita por Deus, como uma criação em estado de caminhada, ou, segundo a expressão latina, in statu viae. Essa caminhada não é ao léu, ela tem um direcionamento, ela está se encaminhando para aquela perfeição última que ainda vai ser atingida, mas que já é para ela destinada por parte de Deus. E aí sim entendemos a divina providência. O que é a providência? São as disposições pelas quais Deus conduz a sua criação para esse estado de perfeição. O catecismo, ele cita algumas passagens da Escritura, né? Ele falando que Deus conserva e governa com sua providência tudo o que criou, no sentido de que Deus realmente age na vida, na história humana, na criação, e age diretamente, sem intermediários. A providência de Deus vem diretamente à nossa vida. E por meio dela, Deus toma conta de tudo. Desde as coisas mais pequenas, ou as menores, né? Desde as coisas mínimas, até os grandes acontecimentos do mundo e da história, tudo está sendo conduzido pelas mãos de Deus. Assim, nós vemos que o Espírito Santo, por meio da Escritura Sagrada que ele inspirou, ele atribui muitas vezes ações a Deus sem mencionar causas segundas, ou sem mencionar intermediários, né? A ação de homens como seus colaboradores. Nós vemos lá no Salmo 115, versículo 3, o nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Ou o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, diz sobre Cristo, né? Ele é aquele que abre e ninguém mais fecha, e fechando, ninguém mais abre. Ou o livro dos Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio do Senhor que permanece firme. Então, Deus, ele realmente conduz a história humana. E, por causa disso, Jesus, no Evangelho, ele é capaz de pedir aos seus discípulos, com inteira liberdade, uma entrega filial à providência do Pai Celeste, que cuida das mínimas necessidades de seus filhos. Basta lembrar aquela passagem bonita do capítulo 6
do Evangelho segundo Mateus, versículos 31 a 33, que diz: Por isso, não andeis preocupados, dizendo, o que iremos comer ou o que iremos beber. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bem, mas não é só diretamente que Deus atua na vida humana ou na criação. Ele também sabe usar de causas segundas, que no caso são os intermediários, ou o próprio ser humano. Deus, ele é Senhor, soberano dos seus desígnios, mas para a realização dos seus planos, ele se serve também do concurso das criaturas, o que não é um sinal de fraqueza, mas da grandeza e da bondade de Deus Todo-Poderoso, porque Deus não somente dá às suas criaturas o existir, mas também dá a elas a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causas e princípios umas das outras. E muitas vezes nós fazemos isso de maneira inconsciente, mas nós podemos entrar por vontade própria no plano divino, por nossas ações, por nossas orações, mas também por meio dos nossos sofrimentos. E então nós nos tornamos plenamente cooperadores de Deus e do seu reino. Então essa é uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em todo o agir das suas criaturas. E longe de diminuir a dignidade das criaturas, como se nós fôssemos marionetes nas mãos de Deus, na verdade, isso realça a nossa dignidade. Porque, tirada do nada pelo poder, sabedoria e bondade de Deus, a criatura não pode nada se ela for cortada da sua origem. Porque sem o Criador, a criatura se esvai. E sem o Criador, ela não pode atingir o seu fim último, porque ela tem necessidade da graça. Bom, diante do mistério da providência de Deus, surge um dilema, que é a questão do mal, ou que a gente poderia chamar até mesmo de um escândalo do mal. Por que Deus ele permite que o mal exista, né? Por que Deus não criou um mundo sem o mal? O catecismo vai nos dizer que é o conjunto da fé cristã que vai ser uma resposta a essa pergunta. E ele lembra a bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Deus poderia criar algo melhor? Sim, Deus sempre pode fazer algo melhor. Mas ele quis livremente criar um mundo, como nós dizíamos no início, em estado de caminhada, in statu viae. E esse estado de caminhada que vai mostrando a modificação, o crescimento do mundo, ele comporta o aparecimento de determinados seres, ao mesmo tempo que outros desaparecem. Também aparecem juntamente os seres mais perfeitos e os mais imperfeitos. Aparecem conjuntamente as construções das naturezas, mas também as destruições. Com o bem físico, nós encontramos também o mal físico. Mas tudo isso é parte de uma criação que está em estado de caminhada. Então, se nós pegamos, por exemplo, um terremoto, né, que destrói tantas coisas, às vezes ceifa tantas vidas, é um mal físico, nós não negamos que seja um mal. Mas, por outro lado, é a criação se aperfeiçoando, né? São as placas tectônicas se assentando, de modo que o mundo fique mais estável. Então, tudo faz parte dessa criação criada de maneira a se aperfeiçoar sempre mais, até chegar à perfeição absoluta, segundo o desígnio de Deus. Mas não é só o mal físico que existe.
Também os anjos e os homens, que são criaturas inteligentes e livres, devem caminhar em direção ao seu destino último, mas por opção livre e por amor preferencial. Mas podem se desviar. E, de fato, tanto anjos quanto homens pecaram. E foi assim que o mal entrou no mundo, aquele mal que nós chamamos de mal moral, e que é ainda mais grave do que o mal físico. Deus não é de modo algum a causa do mal moral. Nós não podemos atribuir a ele o pecado ou a razão do nosso pecado. Mas ele permite que o mal moral existe, respeitando a nossa liberdade. Mas ainda assim, ele sabe tirar o bem do mal. Como nós meditávamos na celebração de ontem, a história de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos. É um pecado o que eles fizeram? É um pecado. Violentaram seu irmão e o venderam como escravo. Mas a partir desse mal, Deus soube tirar um bem. Porque no Egito, Deus fez de José um despenseiro real. E no tempo da seca, foi ele que salvou a sua família, salvou a nação de Israel. A mesma coisa nós vemos na pessoa de Jesus Cristo. É um pecado aquilo que os homens fizeram com Jesus ao condenarem o Senhor à morte na cruz? É um pecado, nós não diminuímos isso. Nós reconhecemos que é um mal. Mas a partir desse mal, da morte de Jesus, também da sua ressurreição, Deus produziu a salvação de toda a humanidade. Então Deus sabe tirar o mal, ou melhor, o bem, a partir do mal. E isso é um sinal da sua providência. Não é fingir que o mal não é mal. O mal nunca vai ser um bem. Mas a partir do mal, Deus pode tirar ou converter o mal em um bem. Mas os caminhos da providência de Deus, eles não são desconhecidos. E o Catecismo da Igreja, ele vai nos lembrar. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando nós virmos Deus face a face, nós teremos plenamente um conhecimento dos seus caminhos. Enquanto isso, basta confiar na sua providência, né? O Catecismo, ele lembra Santa Catarina de Sena, que diz: aqueles que se escandalizam e se revoltam com aquilo que lhes acontece, ela diz: tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem, Deus não faz nada que não seja para essa finalidade. E recorda também São Tomás More, um pouco antes de ser martirizado, ele vai consolar a sua filha dizendo: não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo que Ele quer, por pior que possa parecer-nos, é o que há de melhor para nós. Então, devemos nos confiar à providência de Deus, devemos nos abandonar ao seu amor misericordioso e providente, sabendo que tudo está nas suas mãos. Pensar, crendo e